Muitas mulheres conhecidas relataram que já tiveram um aborto espontâneo e quão difícil foi essa fase da vida delas. É super importante a gente falar sobre esse assunto, por isso hoje eu vou conversar com a doutora Luísa Russo, que é especialista, ela é médica, obstetra, ginecologista. Doutora, conta pra gente. Primeiro, obrigada, pela sua participação. Conta pra gente o que é um aborto espontâneo e o que se diferencia de uma perda gestacional. Claro, tudo bem, Júlia. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui e falar desse assunto que eu acho que é tão importante e tão pouco falado, né? Tantas mulheres passam por isso e a gente não tem tanta informação. O aborto espontâneo é aquele aborto que ocorre de uma forma natural, que pode acontecer até 20 semanas. Então, pode acontecer no começo da gestação, que é o mais comum e que a gente sabe que pode acontecer, mas até 20 semanas isso pode acontecer. A perda gestacional ela pode ocorrer em qualquer momento da gestação, então a gente acaba falando um pouquinho mais do aborto espontâneo, mas a perda gestacional ela pode ocorrer a partir de 20 semanas também a qualquer momento. A probabilidade disso ir acontecendo vai diminuindo conforme as semanas vão passando, mas isso ainda pode acontecer, então essa é a diferença entre esses dois assuntos. Por isso que muitos médicos falam, espera os primeiros 3 meses, né, pra poder divulgar realmente. Isso eu sou contra e a favor. Assim, a gente por muito tempo orientou esperar esses 3 meses porque é um marco mesmo. Então, a probabilidade de acontecer alguma coisa depois desses 3 meses diminui muito. Mas, na minha experiência, o que eu acho é que as pacientes às vezes não falam pra ninguém, e se isso acontece, um aborto espontâneo acontece, e infelizmente a gente sabe que pode acontecer em até 25% das gestações, então é um número relativamente alto, essa mulher não tem uma rede de apoio. Então, como ela não contou pra ninguém que ela estava grávida, ela não tem ninguém pra ouvir ela nesse momento tão delicado. Então, o que eu costumo conversar com as pacientes, eu falo, conte pras pessoas que vão estar lá pra você, não importa o que aconteça, entendeu? Porque se às vezes ela não contou pra mãe, não contou pra, enfim, pra alguém muito importante, na hora que acontece tudo isso, ela fica muito desamparada, porque primeiro ela tem que dar a notícia que estava grávida e depois dar a notícia que perdeu. Então, às vezes, ela acaba nem contando, porque ela fala, é tanta coisa, é melhor eu privar todo mundo desse sofrimento e disso, e ela acaba não tendo uma rede de apoio. E é um momento muito delicado, né? A gente tem que levar muito isso em consideração. Então, pode contar, não é que não pode, mas tem que tomar cuidado pra quem conta. Você não vai contar pra uma pessoa do trabalho, que, enfim, não vai te apoiar, uma pessoa que é distante. Mas pra pessoas próximas, eu acho que às vezes vale a pena comentar por conta desse luto que exige uma rede de apoio. E é um período tão difícil, eu falo, nos primeiros 3 meses você ainda não tem, geralmente não tem a barriguinha, as pessoas não sabem. Exato. E você tá enjoado, você tá com mal-estar, você tá já cansado, tem vários sintomas, que a gente pode ter e você tá lá sem falar nada, Ninguém Exato. sabe. E aí isso ainda acontece, deve ser muito difícil. Como você lida aí com essas pacientes que passam por isso? A gente tem grupos de apoio? Eu acho que menos do que deveria, sabia? Eu acho que é um momento muito solitário, porque você passou por isso, né? Você sabe, tem toda aquela empolgação e todos os medos de você descobrir uma gestação. E não importa se é a primeira ou a 10ª, as coisas vêm de uma forma muito semelhante. Vem os sintomas, será que vai dar certo? Como vai ser esse bebê? Já vem um monte de expectativa. E aí, quando isso acontece, quebram muitos sonhos de uma família, né? Então, é um luto que tem que ser vivido como um luto. Às vezes isso é vivido como, tudo bem, você vai engravidar de novo. Assim, eu tenho pavor de quando falam isso pra uma mulher que abortou. Porque ela não tá pensando no de novo, entendeu? Então é que nem quando passa um tempo e aí, enfim, você perdeu uma pessoa da tua família e fala, tudo bem que você perdeu tal pessoa, você tem a outra. Ainda bem que você tem a outra, mas não é o suficiente, sabe? É uma perda. Então essas mulheres, elas não têm um amparo muito grande, porque eu acho que as pessoas não entendem a dimensão da perda pra elas. Porque pra ela, aquilo já tá muito materializado. Ela já imaginou o rostinho, e se vai parecer com o pai ou com a mãe. Já criou toda uma expectativa, então pra ela é aquele luto. Mas talvez pra uma pessoa que vê de fora, ela não enxerga que aquilo já tava tão concreto na vida daquela mulher. Então, o que eu acho que ajuda muito é conversar com pessoas que já passaram por isso. E se as mulheres que passam por isso procurarem, com certeza elas vão achar alguém próximo que já passou por isso. E normalmente elas não sabem e descobrem depois. Às vezes contam e falam, eu também passei, tua tia passou, enfim. Acaba se falando nisso e aí ela acaba descobrindo que ela não tá sozinha, que tem pessoas que ela gosta muito da família dela, que também já passaram por esse momento tão difícil, ou amigas. Tem muitos podcasts que a gente consegue ver, que tem grupos de apoio, então eu costumo recomendar para as pacientes podcasts para elas escutarem. Hoje em dia, graças a Deus, com a internet, a gente tem acesso a muitas informações. E aí tem algumas mídias sociais que tem alguns grupos de apoio, mas eu acho que falar é uma coisa que ajuda e o apoio do parceiro, que também é uma coisa fundamental nesse processo, né?
Recentemente a Vera Viel esteve aqui, né, conversou comigo e ela trouxe esse assunto. Eu achei muito bacana porque eu não sabia. E falando sobre maternidade, ela relatou e aí a gente foi pesquisar e várias outras, né, pessoas conhecidas, como a Kelly Key, a Ivete Sangalo, a Beyoncé, a Meghan Markle, todas elas passaram por isso, né? Algumas lidaram de uma forma diferente, né, das outras, assim, mas eu acho muito bom a gente falar. E, por exemplo, eu tenho 2 filhas e por mais que tem pessoas que só vão sentir assim aquele amor quando o bebê nasce, comigo, assim, quando eu escutei o coraçãozinho batendo, sabe? Gente, é de arrepiar, assim, né? uma coisa de outro mundo, assim, que já começa uma ligação muito forte, né? Então, por mais que não tenha nascido ainda, realmente é muito difícil. Já tem uma conexão, uma conexão. Né? E eu acho que é super importante essas pessoas mais públicas falarem sobre isso, porque aí eu acho que muitas pacientes, até da Vera Viel eu vi, saiu em várias mídias, e aí muita gente nos comentários falou, nossa, eu também passei por isso, que bom ver que outras mulheres passam. Isso é uma forma de acolhimento, quando você se sente parte de um grupo. Você fala, eu não sou a única mulher no mundo que tá passando por isso, tem mais mulheres, independente de qualquer coisa, conseguir engravidar depois, não conseguir, mas você vê que tem mais gente que já passou ou tá passando por aquilo que você tá passando. Então eu acho que isso é bem importante. E quais são os sintomas? Por exemplo, tem alguma coisa que a mulher sinta que já é um indício de que ela tá perdendo? Os sangramentos e as cólicas no começo da gestação. Não quero de forma nenhuma que as pessoas entendam que qualquer sangramento, qualquer cólica vai levar a um aborto, mas qualquer cólica mais forte ou sangramento precisa procurar avaliação médica. Uma coisa que eu acho importante e que eu sempre falo para as pacientes é que assim, nada que a mulher faça vai mudar o curso do que vai acontecer, porque a natureza, os abortos acontecem porque a natureza detecta que normalmente não é um feto bem formado, tem alguma alteração cromossômica, então o corpo detecta e isto leva a um aborto, porque muitas vezes não é algo compatível com a vida. Mas sempre, eu diria quase sempre, que acontece um aborto, a mulher fica pensando, se eu não tivesse comido aquilo, se eu não tivesse subido aquela escada, se eu não tivesse feito um agachamento, isso traz ainda mais culpa pra maternidade, que é cheia de culpa, né? Então assim, tudo da maternidade já envolve uma culpa enorme, e aí vem mais uma culpa de, se eu não tivesse feito aquilo, as coisas teriam. Então assim, acho que a gente tem que falar dos sinais de alarme, a gente tem que falar dos sintomas, mas a gente também tem que tirar o peso e entender que o curso da natureza, infelizmente, ele acontece da forma que ele iria acontecer. Então o importante de procurar ajuda é ter esse apoio, ter essa assistência, ver se tá tudo certo, e aí ter um amparo para, se for combinar em um aborto, você ter com quem lidar ali com uma equipe médica. Mas tem algumas coisas que eu lembro no meu início da gravidez que eu lia, por exemplo, não pode tomar chá de hibisco, não pode correr, sei lá, iniciar uma atividade física com impacto, que isso tudo poderia isso mudou bastante nos últimos anos. Agora a gente é mais liberal, vamos dizer assim, com atividade física, óbvio que supervisionada, teu médico tem que te avaliar, ver como você era antes de engravidar, pra ver se naquele momento você pode fazer atividade física. Então tem várias coisas que a gente precisa realmente ter uma liberação médica e ter um cuidado, mas nunca vai ser porque você deu aquela corrida que fez um aborto. Não é tão simples assim, não é tão binário que nem a gente fala. Então não tem uma coisa que fala, nossa, se você fizer isso, com certeza essa gestação vai virar um aborto espontâneo. Isto não existe. O aborto espontâneo, ele é espontâneo. Infelizmente, a gente não consegue prever ele. Vai acontecer com você e não vai acontecer com você, porque ele é muito comum, infelizmente. E pode ocorrer, por exemplo, uma mulher que já teve um filho, daí ela engravida novamente e ela pode ter um aborto, ou geralmente é na primeira gestação? Não, pode acontecer em qualquer momento. Isso é muito curioso, porque pode acontecer em qualquer momento da história reprodutiva daquela mulher. Então, às vezes, a primeira gestação é um aborto, e aí esse é não sei se tem maior ou menor baque, mas acho que é um baque muito grande, né? Porque é aquela primeira gestação, que a primeira gestação tem uma expectativa um pouco maior. E aí, resolvido aquilo, ela pode engravidar de novo mais 10 vezes e não ter um aborto, entendeu? Então não tem essa cronologia tão certa. Algumas mulheres sofrem de uma coisa chamada aborto de repetição, mas que são a exceção. Então, das mulheres que sofrem aborto, a gente pegaria uma porcentagem muito pequena e falaria que é aborto de repetição, que são mulheres que têm um aborto atrás do outro. E aí a história muda um pouquinho. A gente tem que investigar e tratar um pouco melhor, mas esses abortos espontâneos, que acontecem até em um quarto das mulheres, podem acontecer na terceira, na quarta ou na primeira gestação. Mas quando acontece, é feita alguma análise na mulher?
Se pra possível, tentar sim. investigar? Se possível, sim. Às vezes a gente faz análise do próprio embrião e da placenta, mas nem sempre a gente consegue esse material, porque às vezes o aborto acontece numa situação que é o aborto completo, que a gente fala. Então ela tem uma cólica, todo aquele material é expelido e às vezes no vaso sanitário, alguma coisa do tipo, então a gente não tem acesso àquele material. A investigação da mulher, quando é um aborto, a gente não costuma fazer a investigação, a não ser que tenha algum indicativo que ela já tenha algum problema de saúde ou algo do tipo. A partir de 2 abortos que se recomenda. Por quê? Acho que por vários motivos. Primeiro porque a gente sabe que a causa do aborto não foi a mãe, foi muitas vezes o feto, que não era um feto, que nem eu falei, era um feto que já tinha alguma malformação que a natureza detectou, por isso que a avaliação do feto seria muito importante. E porque, assim, ao meu ver também, se a mulher acabou de sofrer um aborto, e aí você vai lá e vira o mundo dela, que já virou de ponta cabeça, você ainda começa a procurar um monte de coisa, que mensagem está passando pra ela, que ela tá com algum problema, entendeu? Então a gente tem que ser muito cauteloso nesse momento. Então tem exames, tem coisas a serem feitas, tem investigações a serem feitas, tem prevenção quando a gente fala em aborto de repetição, tudo isso existe e funciona super bem. A gente só tem que ter o tato de fazer as coisas no momento certo. Se faz curetagem, é uma coisa que vai sair naturalmente, como que funciona? E depois que a mulher teve esse aborto, ela pode engravidar novamente, como você falou, tem que esperar um tempo determinado. E o fator idade interfere em alguma coisa ou não?